Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história e nós estamos falando a respeito da era napoleônica, ou governo de Napoleão. Então nós vimos aí na aula passada que o governo de Napoleão é dividido em três períodos. Nós já falamos do consulado e hoje nós vamos falar a respeito do império, né? O Império Napoleônico, mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Nós estamos aqui para mais uma aula de história. Nós estamos falando hoje a respeito a era de Napoleão, certo? Nós já vimos algumas coisas na aula passada, né? É o primeiro período chamado de consulado e hoje nós vamos entrar propriamente dito aí no Império Napoleônico, certo? Deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês, certo? E vamos lá. Império. Então, o período de império, pessoal, de Napoleão, ele vai de 1804 até 1815, certo? Então, na história, nós chamamos isso do período de império, ou império napoleônico, certo? Então, o que, que vai acontecer? Em 1804, Napoleão ele vai realizar um plebiscito, certo? Ele vai convocar aí uma eleição, né, para verificar qual é a forma de governo que ele vai aplicar agora na França, certo? E aí o povo vai decidir que a forma que eles querem é a monarquia. E aí, o que, que vai acontecer? Quando o povo decide que quer a monarquia, o que, que Napoleão ele faz? Ele se autoproclama imperador da França, certo? Ele vai se tornar o imperador da França. Mas nós vamos ver como é que isso vai acontecer. Então, olha só. Depois que a população decide que quer a monarquia, o que que Napoleão ele faz? Ele faz toda uma cerimônia para acontecer aí a coroação dele como imperador. Então, olha só o que que vai acontecer. A coroação aconteceu na Catedral de Notre Dame em uma cerimônia solene com a presença do Papa Pio VII, certo? Então, o Papa Pio VII que iria coroar Napoleão como imperador da França, certo? Mas olha o que, que vai acontecer. Napoleão vai tirar a coroa das mãos do Papa e ele mesmo vai se autocoroar. Por que, que ele faz isso? Ele faz isso, pessoal, porque ele não reconhecia nenhuma autoridade acima da autoridade dele, certo? E aí, em seguida, o que, que ele faz? Ele vai coroar a sua esposa Josefina. Então perceba aí que Napoleão ele vai se autocoroar como imperador da França, tomando a coroa do Papa Pio VII. Vamos lá. Então a expansão militar aí do Império, agora sim, Império Francês ou Império Napoleônico, né? Durante o Império de Napoleão, a França se tornou uma grande potência militar. Napoleão formou uma corte com oficiais militares, alta burguesia e antiga nobreza, e mandou construir monumentos como o Arco do Triunfo, inspirado na arquitetura romana. Então Napoleão está começando a apresentar todo o poder dele, né, para a França, certo? Então ele vai colocar somente as pessoas de altas patentes aí justamente para fortalecer uma estratégia para que assim a gente possa ampliar, né, o território da França. Nós vamos ver como é que isso vai acontecer. E olha o que, que ele vai acontecer. Ó. Napoleão comandou várias guerras para expandir o seu império. Então, em 1805, vai acontecer a Batalha de Trafalgar, né, que ele vai tentar invadir o Reino Unido, mas ele foi derrotado pela Marinha Britânica. Pessoal, guarde essa batalha aqui, que essa batalha vai ser fundamental, porque vai ser justamente por conta de ele ter perdido essa batalha, depois vai querer reconquistar o Reino Unido, que ele vai cair do poder. Segundo, vitórias na Europa. Então, Napoleão ele conquistou território ao derrotar a Áustria, a Rússia e a Prússia. Em 1812, o seu império ele vai atingir a máxima expansão.
né? Então o Império chegou a abranger 50 milhões de pessoas, ou seja, um terço, quase um terço da população europeia. Porém, as guerras causaram muitas mortes e despertaram ódio e sentimento nacionalista nos países invadidos. Então, perceba que, por mais que Napoleão fosse invadir lá os territórios, as pessoas queriam vingança, não queriam deixar dessa forma, né? Porque, querendo ou não, ele está invadindo o território que pertence a outras pessoas. E isso vai causar o quê? Ódio e aquele sentimento aí de vingança, né? O sentimento nacionalista, de amar sua pátria, enfim. Bloqueio do Continental. Então, olha só, em 1806, sem conseguir derrotar militarmente o Reino Unido, o que Napoleão vai fazer? Napoleão vai tentar enfraquecer o Reino Unido de forma econômica. Como? Ele vai decretar aí o bloqueio do Continental, proibindo que os países europeus, sob sua influência, comercializassem, né, com os britânicos ou permitisse a entrada de seus navios. Então ele vai bloquear o continente para que outros países não pudessem chegar até o Reino Unido. Então, o nome dessa estratégia de guerra que Napoleão está usando aí é o bloqueio do continental. Ele está bloqueando para que os outros países não acessem, né, não consigam entrar até o Reino Unido e assim não possam fazer ou realizar comércio com eles. Isso daí, qual era a estratégia? Isso daí, enfraquecer o Reino Unido de forma econômica. Olha o que vai acontecer, pessoal. No entanto, o bloqueio não teve sucesso, pois muitos países precisavam dos produtos industrializados britânicos. Portugal desobedeceu, levando à invasão francesa em 1808. Né? Então, por conta disso que Dom João vai vir para o Brasil. Né? Essa invasão fez com que a família real portuguesa fugisse para o Brasil, transferindo a sede do governo para o Rio de Janeiro. Esse episódio foi um dos marcos inéditos da colonização, pois o Brasil, antes colônia, passou a ser a metrópole do reino português. Então, por conta disso, pessoal, que Dom João ele vai sair lá de Portugal, certo? E vai chegar até o Brasil, vai vir para o Brasil. Né? Ele vai vir fugido de Napoleão, justamente porque ele não queria enfrentar Napoleão. O que mais? Pessoal, então aí, a invasão da Rússia em 1812 e a queda de Napoleão, a primeira queda de Napoleão. Napoleão ele invade a Rússia em 1812 para obrigá-los a cumprir o bloqueio do Continental contra o Reino Unido. Lembra lá o que era o bloqueio do Continental? Era que os países não fizessem comércio com o Reino Unido, porque o Napoleão queria enfraquecer o Reino Unido de forma econômica. No entanto, os russos adotaram a tática de guerra, a tática da terra arrasada, destruindo suprimentos e cidades para enfraquecer os franceses. Então, deixa eu te explicar o que foi isso. No caminho para chegar até Moscou, o que os russos fizeram? Foram destruindo os suprimentos, foram destruindo as cidades, certo? E aí, quando os franceses chegavam naquela localidade, que eles queriam descansar, eles queriam comer alguma coisa, não tinha. Certo? Então, com isso, o que vai acontecer com o exército francês? Eles vão ficar fracos, certo? O nome dessa tática de guerra é tática da terra arrasada. E olha o que vai acontecer. Ao chegarem a Moscou, os soldados franceses já estavam famintos e enfraquecidos. E aí, fora isso, pessoal, ainda tinha menos 30 graus Celsius, que era o inverno russo. E aí piorou a situação, forçando a retirada do exército francês, onde a maioria dos soldados morreram no caminho de volta. Então, percebam aí que os russos fizeram essa estratégia, essa tática de guerra, né? A tática da terra arrasada. E aí, pessoal, o que vai acontecer com isso? Com isso, a derrota na Rússia enfraqueceu Napoleão, incentivando outros países europeus a se unirem contra ele. Então, os outros países viram que Napoleão não era tudo aquilo, né? E aí vão se unir para poder formar um alto exército assim para ir contra Napoleão. E aí o que vai acontecer? Em 1814, tropas do Reino Unido, da Áustria, da Rússia e da Prússia vão invadir Paris e Napoleão foi deposto
sendo exilado na ilha de Elba. O trono francês vai ser entregue para Luís XVIII, irmão do Luís XVI. Certo, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui, certo? Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao governo dos 100 dias. Agora nós estamos falando aí do Império Napoleônico, certo? E na nossa última aula nós vamos falar a respeito do governo dos 100 dias. Tudo bem? Então nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui.